E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer algumas manipulações algébricas que nos ajudam a resolver uma derivada. E nós temos aqui as fórmulas de algumas derivadas, e se você não lembra de uma delas, eu sugiro que você dê uma revisada nesses conteúdos. E eu posso até relembrar aqui, essa primeira é a regra da potência, ou seja, quando queremos derivar em relação a x algo elevado a uma potência, nós pegamos esse expoente e jogamos para frente do x, ficando com ele aqui, e elevamos esse x a n menos 1. Essa regra é muito utilizada principalmente quando queremos derivar polinômios. E essa segunda é a regra do produto para derivadas, ou seja, a derivada em relação a x de f de x vezes g de x é igual à derivada da primeira função, que é f de x, vezes g de x, mais f de x vezes a derivada da segunda função, que é g de x. Essa terceira é a regra do quociente, que diz que a derivada em relação a x de f de x dividido por g de x é igual à derivada da função que está no numerador vezes a função que está no denominador menos a função que está no numerador vezes a derivada da função que está no denominador. E nós dividimos isso pela função que está no denominador elevando ao quadrado. Se você perceber, isso é quase a mesma coisa que está aqui. A diferença está no sinal e também no quociente nós temos uma outra função dividindo aqui, né? Mas, claro, dependendo da função que você tem aqui, você pode até inverter ela, transformando em um produto, e assim fica mais fácil de se calcular. E, por fim, nós temos a regra da cadeia. Então, se você não lembra de uma dessas regras, eu sugiro que você dê uma revisada, porque o que vamos fazer nessa aula é tentar achar estratégias a fim de facilitá-las. Ok, vamos dizer que nós temos aqui a derivada em relação a x de x² mais x menos 2 dividido por x menos 1. E aí eu te pergunto, quais dessas regras nós podemos utilizar para resolver essa derivada? Intuitivamente, você pode estar pensando, espera aí, aqui eu tenho duas funções que estão se dividindo. Eu tenho essa função f de x e tenho uma outra função que eu posso chamar de g de x, o que significa que podemos utilizar a regra do quociente. Sim, eu até posso. Eu poderia aplicar essa fórmula aqui na minha derivada e encontraríamos a resposta correta. Mas, dessa forma, isso ia demorar muito. O que nós podemos fazer inicialmente é simplificar essa expressão. E o que podemos fazer? Simples. Nós podemos fatorar o polinômio x² mais x menos 2, escrevendo ele como x mais 2, que multiplica x menos 1. E, com isso, nós podemos cancelar esse x menos 1 com esse x menos 1, ficando com a derivada em relação a x de x mais 2. E agora é muito mais fácil derivar essa função. Nós não precisamos mais utilizar a regra do quociente, ou seja, basta derivar x, que é igual a 1, mais a derivada de 2, que é zero, ficando apenas com 1. Basicamente, só foi necessário derivar esse x utilizando a regra da potência. É muito mais fácil do que utilizar essa regra do quociente, né? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos dizer que nós temos aqui a derivada em relação a x da função x² mais 2x menos 5 dividido por x. De novo, você pode usar a regra do quociente. Mas será que existe alguma manipulação algébrica que podemos fazer aqui
de modo que fique mais fácil? Sim, o que você pode fazer é inverter esse x. E, com isso, essa expressão pode ser reescrita como x² mais 2x menos 5, que multiplica x elevado a menos 1. E aí, você pode até utilizar a regra do produto aqui, mas tem uma simplificação ainda melhor. O que você pode fazer é aplicar a distributiva aqui. E aí, vamos ter x elevado a menos 1, que multiplica x² vai ser igual a x, e x elevado a menos 1 vezes 2x vai ser igual a 2, e x elevado a menos 1 vezes menos 5 vai ser igual a menos 5 vezes x elevado a menos 1. Mas, claro, ao invés de inverter o x, você poderia pegar cada um desses termos e dividir pelo x, ficando com isso aqui. Ou seja, x² dividido por x dá x, 2x dividido por x dá 2, e menos 5 dividido por x daria menos 5 dividido por x. E aí sim, nós invertemos ficando com isso aqui. E agora sim, determinar essa derivada fica muito mais fácil do que utilizar a regra do quociente ou a regra da potência. Como isso aqui é uma expressão polinomial, nós podemos derivar cada uma dessas partes individualmente. E derivando, nós vamos ter que a derivada de x é 1, a derivada de 2 vai ser 0, e nessa parte, nós podemos aplicar a regra da potência. Esse expoente, que é o menos 1, vem para frente multiplicando o menos 5, e aí vamos ficar com mais 5 vezes x elevado a menos 1, que vai dar menos 2. E essa é a importância de simplificar as coisas. Você ganha muito tempo na hora de resolver uma derivada. Vamos ver mais alguns exemplos? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos dizer que eu tenha aqui a derivada em relação a x de raiz quadrada de x sobre x². E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Então, vamos lá. De cara, você olha para essa expressão e pensa, eu posso utilizar a regra do quociente, não é? Sim, você pode, mas vai dar muito trabalho. O ideal seria você reescrever essa expressão aqui, invertendo esse x², ficando com x elevado a menos 2, que multiplica a raiz quadrada de x. Aí é só utilizar a regra do produto aqui, né? Mas eu acho que ainda podemos simplificar um pouco mais. Note que temos uma raiz quadrada, e isso significa que podemos reescrever como x elevado a menos 2, que multiplica x elevado a meio. Ou seja, eu reescrevi a raiz quadrada. E agora, nós temos uma multiplicação de potências com a mesma base, o que significa que nós devemos repetir a base e somar os expoentes, e menos 2 mais meio é igual a menos 3 meios. E agora sim, podemos resolver a derivada em relação a x dessa expressão. E, olhando para ela, nós podemos utilizar a regra da potência. E aí, vamos ficar com esse 3 meios vindo para frente, multiplicando o x, ou seja, menos 3 meios, que multiplica x. E pegamos esse expoente e subtraímos de 1, ficando com menos 5 meios. Ou seja, antes de começar resolvendo alguma derivada utilizando uma dessas regras, o ideal é ver se tem alguma simplificação, ou seja, se podemos fatorar algo, se podemos fazer uma simplificação trigonométrica, algo que vai tornar as coisas menos complicadas. A dica que eu te dou é, sempre que for fazer um exercício ou uma prova, principalmente quando estiver utilizando a regra do quociente, dê uma respirada
e veja se tem como simplificar as coisas, né? Por fim, vamos fazer um último exemplo, que é resolver a derivada em relação a x de 1 sobre 2x menos 5. De novo, nós podemos utilizar a regra do quociente, mas será que nós podemos simplificar a expressão? Sim, o que nós podemos fazer é reescrever isso aqui invertendo, ou seja, colocar a derivada em relação a x, escrevendo a função como 2x menos 5 elevado a menos 1, e nessa parte você pode utilizar uma combinação da regra da potência e da regra da cadeia. Ou seja, você tem uma função aqui externa e tem essa função aqui que é interna. E aplicando a regra da cadeia, você deve derivar a função de fora colocando a função de dentro e derivando a função de fora, esse menos 1 vem para frente multiplicando a expressão. Então, vamos ficar com menos, que multiplica 2x menos 5 elevado a menos 2. Isso porque eu fiz menos 1, que é a regra da potência, e nós devemos multiplicar pela derivada da função interna, ou seja, multiplicar pela derivada dessa função. E a derivada de 2x vai ser 2, e a derivada de menos 5 é zero, então multiplicamos por 2, e você pode até multiplicar esse 2 pelo sinal negativo e ajeitar isso aqui um pouco mais, né? Mas daria muito mais trabalho se você utilizasse a regra do quociente. Eu tinha até falado que era o último exemplo, mas eu vou colocar mais um aqui. Eu juro que é o último, tá? Vamos fazer aqui a derivada em relação a x de 2x mais 1 ao quadrado. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Nesse caso, você pode utilizar a regra da cadeia, ou seja, nós derivamos a função externa, pegando esse 2 e jogando para frente da função. Então, vamos ficar com 2, que multiplica 2x mais 1 elevado a 1, ou seja, eu fiz essa parte da regra da cadeia combinada com a regra da potência. E multiplicamos isso pela derivada da função interna, que, nesse caso, é a derivada de 2x mais 1, e a derivada disso vai ser 2, então, vezes 2. E se multiplicarmos 2 vezes 2, vai ser igual a 4. Então, 4 vezes 2x mais 1. E podemos aplicar a distributiva aqui, ficando com 8x mais 4. E essa é uma maneira de resolver isso, mas existem outras. Uma delas é expandir essa expressão utilizando produtos notáveis. E aí, vamos ter a derivada em relação a x disso aqui ao quadrado, que pode ser resolvido com um produto notável, ou seja, o quadrado do primeiro termo, que vai dar 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4x, mais o segundo ao quadrado, que vai ser igual a 1. Agora sim, você tem essa expressão e você pode utilizar a regra da potência para resolvê-la. Se você fizer isso, você vai ter esse mesmo resultado. Então, de novo, a minha dica é, assim que for resolver uma derivada, dá uma respirada, olha com calma, veja se você não pode fazer alguma manipulação para tornar a resolução mais fácil, principalmente quando estamos utilizando a regra do quociente. Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!